que é o que a gente já vinha usando aí, tá? Representa funções de transferências. Funções de transferência. Como, por exemplo, o que a gente vinha vendo aí, né? A gente tinha aquele bloquinho lá, o GDS, ó. E aí a gente aplicava uma entrada, tanto faz aqui, vou chamar X de S e sair alguma coisa aqui Y de S. Isso é um bloco, faz parte do diagrama de bloco. Se eu quisesse escrever uma expressão para minha saída, olhando daqui nesse sentido aqui, olhando do Y para a esquerda, eu vou enxergar quem? Vai ser o meu G de S multiplicado de S. Então, essa é um sinal, né? Então, veja que é um sinal de entrada, um sinal de saída. Vai aparecer muito sinal, a gente vai lidar muito com sinais agora. Tá? Então, vamos ver alguns circuitinhos elétricos aqui bem simples. Vai aparecer sinal de corrente, sinal de tensão, e aí a gente vai ver as relações aí, o que acontece quando uma forma de representar, né? Esses circuitinhos em forma de diagrama de bloco, que facilita para simulações aí computacionais, até para ter uma visão geral mesmo do sistema. Óbvio que a gente vai pegar coisas bem simples, tá? Uma outra coisa aqui seria um bloquinho somador. Somador soma, né? A saída dele é a soma das entradas. Das entradas dele. Por exemplo, tem duas formas de representar ele. Uma é através dessa bolinha. Então, supondo que eu tenho um sinalzinho aqui x1, aqui eu tenho um sinal x2, e eu tenho um sinal x3. Vamos supor que esse carinha aqui ele é positivo, esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Na saída desse bloco aqui, ó, vou chamar de x, vai ser a soma dos três. Então, x1 mais o x2 mais... Opa, menos o x3. Porque o x3 ele é negativo, né? Tomar cuidado com os sinaizinhos aqui, ó. O x3 ele é negativo, então ele subtrai. E esse bloco aqui, ele pode aparecer em forma de um retângulo também, assim, ó. Quando eu tiver muita coisa para somar, eu posso fazer assim também. x1, x2 e x3. Tá? Mais e menos. E a saída é a mesma coisa. Tá? Esse é o básico. A gente tem mais um aqui que é o inversor, que é bem parecido, acho que vocês já viram aí inversor. Inversor inverte, né? Inverte o sinal. Acho que a gente viu alguma coisa assim desses componentes em eletrônica, né? Isso é. Eletrônica ela Só é que eu lembro cheia mais. por exemplo, se entra um sinal aqui, ó, positivo, se ele tem um sinalzinho aqui, ele vai sair esse sinal invertido, né? Mas aqui, comprar diagrama de bloco, a gente não vai apresentar o inversor como aquela, né, tipo inversor lógico lá, né? Que é um tipo amplificadorzinho, a porta-note lá da eletrônica digital. Aqui ele é essa representaçãozinha aqui. E, e aí tem, deixa eu fazer junto aqui, antes de mudar para a próxima página, que é o fazer aqui, ó.
que é a ramificação, né? Ou ponto de ramificação. Tá? A ramificação é, por exemplo, eu tenho um sinal vindo aqui, sinal aqui X, e eu tenho um ponto aqui, ó. Isso aqui é muito fácil de ver aí em elétrica, eletrônica. Esse sinal ele divide aqui para 3 pontos. Vai aparecer o mesmo sinal nos 3 pontos, né? Se eu tiver um sinal de tensão vindo aqui e ele sair para 3 trilhas separadas, eu vou pegar, e se não tiver nenhum resistor, nada aqui que vai impedir, né, nenhuma carga, vai aparecer o mesmo sinal nesses 3 pontos. Isso aqui é um ponto de ramificação, um ponto de divisão, né? Ele divide, ó. Como não existe carga, ele está aberto, então vai aparecer os mesmos. Esse mesmo X vai aparecer em 3 pontos diferentes aqui. Tranquilo? Alguém quer copiar aqui ou eu posso avançar? Peraí, pessoal, deixa eu dar uma copiadinha rapidinho. Tá. Isso aqui depois vai estar também. Vai estar. Eu vou jogar tudo num PDF, tá? E vou botar ali como notas de aula para vocês. Tranquilo. Pode botar um pouquinho mais para baixo, professor. Aí, beleza. Para mim, fechou. Alguém mais está copiando aí? Não? Tá. Vamos brincar com os circuitinhos. Vou fazer só elétrica, porque só para ter uma noção. Porque daí depois a prova a gente vai mexer com elétrica e não quero entrar muito na questão de equações ali para não confundir vocês. Tá? Então a gente vai ver aqui representação. Representação de circuitos por diagramas de bloco. Posso representar qualquer coisa, tá? Tanto sistema elétrico, eletrônico, eletromecânico, mecânico, térmico, qualquer coisa que envolva equações, e principalmente equações diferenciais, eu consigo representar em diagramas de bloco. Tá? Então, nosso primeiro exemplo aqui. Exemplo 1. Vamos pegar um circuitinho bem simples. Então, olha só, aqui existe um ponto de aterramento, né? Então existe uma tensão, vou chamar de tensão V1, uma tensão que está entrando aqui, independente do que tem aqui de fonte. A gente tem um resistor aqui, ó. Esse aqui é o nosso capacitor. E a gente tem uma tensão de saída aqui, que eu vou chamar de V2. Como circula uma corrente, é uma malha só, né? Então existe uma corrente, eu vou chamar de I aqui. Tem uma corrente que circula aqui, né? A gente sabe que vai aparecer uma tensãozinha, uma VR, uma tensão em cima desse resistor e vai também aparecer uma tensão em cima do capacitor.
que por coincidência é igual a V2 aqui, tá? O que que acontece? Eu quero fazer um diagrama de blocos, tá? De forma que apareça a minha tensão de entrada, né? Como entrada, e apareça na saída do diagrama a minha tensão de saída, tá? Então eu preciso levantar aqui as equaçõezinhas. Por exemplo, a primeira delas seria essa corrente aqui, ó. Como é que eu represento essa corrente? Veja que a corrente ela é um circuito série, né? Então a corrente que passa no resistor é a mesma corrente que passa pelo capacitor. Como eu não tenho carga aqui, ó, ele está aberto, né? Então, a partir do momento que eu ligo, vai dar um pico aqui, vai circular a corrente até o momento que o capacitor carrega e já não circula mais. Mas eu consigo montar uma equação. Nós vamos trabalhar no plano S aqui, pessoal. Ó. S de Laplace. Tá? Se eu fosse olhar aqui, ó, deixa eu ver. Se eu quiser saber qual que é a tensão em cima do resistor, galera aí que é fera na eletrônica aí, eu tenho uma tensão aqui, eu tenho uma tensão aqui, tem um ponto aqui, né, um nó. Como é que eu consigo calcular de forma bem simples a tensão em cima desse resistor aqui? Cara, tu vai ter que descobrir a corrente, né, e a tensão total. Primeiro é por Então, malha, né? Primeiro lado esquerdo, depois lado direito que tem que fazer. mas tem É um isso, né? jeitinho mais... Isso, então a corrente, como a corrente é a mesma, eu vou botar I aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, V1 menos a minha VR1. VC, vocês concordam comigo que a tensão V1 nesse ponto, menos a tensão em cima do capacitor, é a tensão em cima do resistor? A tensão do V1 menos a tensão do capacitor. Isso. Tá, tudo bem, mas aí tem a questão do V2 ali também, né? Mas só que o V2 é igual o VC, né? É a mesma. Ah, V2 é a mesma coisa? É a mesma coisa, É, porque tá aqui, ó. então, O circuito está aberto, né? entendi. Sim. Sim, então V1 menos VC é igual tensão É no o VR, resistor. né? Isso. Bom, se isso aqui é um circuito série, se essa diferença aqui é a minha tensão em cima do resistor, a gente sabe que a corrente no resistor é a mesma corrente no capacitor, circuito série, né? Sim. Então, como é que eu faço para saber qual é a corrente que está passando aqui? É a Tensão tensão em cima do total. resistor. Não a total, mas essa diferença aqui, né? Dividido por R, né? Lei de Ohm. Sim. V é igual a R vezes I é igual a V sobre R. Só que é o VR, né? Sei. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Não entendeu o que eu fiz aqui? Concordo. Tranquilo? Isso aqui, ó, eu vou só reescrever ela desse jeito aqui para ficar mais claro, ó. V1 menos VC multiplicado por 1 sobre R. É a mesma coisa, tá? Só para jogar o R pro lado ali. Tranquilo? Tranquilo. Tá, agora eu preciso saber o seguinte, eu já sei qual é a tensão em cima do resistor, que é isso aqui, eu sei quanto que é a minha corrente, mas eu ainda não sei quanto que é a tensão em cima do capacitor. Eu preciso de uma equaçãozinha para ela. Se a gente olhar naquela tabelinha de elétrica, tá aparecendo para vocês aí? Apareceu. Tá. Essa tabela aqui eu já passei já umas 3 aulas atrás. A gente tem componentes aqui, ó, capacitor, tem resistor, tem indutor. Aí tem forma aqui de tensão corrente, tem forma de corrente e tensão, depende do que eu tenho e o que eu quero calcular. Aí entra equações diferenciais, tá? A gente não vai... Quando a gente começar a modelar, a gente vai brincar um pouco mais com isso aqui. E tem a forma dela de forma de impedância, ó, que já está direto no plano S, já tem a transformada de Laplace aplicada aqui. Então, para o capacitor, ó,
aqui, ó, para o capacitor, a tensão em cima do capacitor é 1 sobre CS vezes, se o Z, ó, isso aqui, ó, 1 sobre CS é o Z, que é a impedância. Se eu multiplicar pela corrente, eu tenho a tensão em cima dela. Concordam? Sim. Né? Se Z, ó, isso aqui, ó, esse valor 1 sobre CS é a impedância do capacitor. É o Z. Se isso aqui é a relação da tensão pela corrente, e eu quero saber quanto que vale a tensão, basta eu multiplicar isso aqui pela corrente, e aí eu tenho a tensão em cima do capacitor. Então, o que eu faço aqui? Ó? 1 sobre CS multiplicado pelo meu I de S é a tensão em cima do capacitor. Tranquilo? Certo. Agora fica fácil, só tem que escrever meu diagrama de blocos. Como é que vai ser isso aqui? Olhando aqui, ó, lembrando que a minha entrada, eu vou botar, vou abrir um parênteses aqui, ó. Mic on. Minha entrada é V1 e a saída V2, que é igual ao VC, né? A mesma tensão aqui, ó. Olhando aqui, ó, tá vendo que tem um menos aqui? Sempre que aparece alguma coisa menos alguma outra, é um somador, correto? A gente acabou de ver antes ali que tem um somador, né? É um sinal menos o outro. É somador, só que sinal trocado, né? Então eu tenho um somador aqui, ó. Eu tenho duas coisas entrando nesse somador. Uma é positiva e a outra é negativa aqui, ó. Quem que é a positiva que está entrando nele? V1. V1, faz todo sentido, porque é minha entrada, né? Sim. E tá vindo aqui, ó, um sinal chamado VC. Mas quem que é VC? Eu ainda não sei. Eu já sei qual é a equação dele aqui, mas eu tenho que... Esse aqui é um sinal que vai vir de algum lugar aqui. Mas eu vou chegar nele. Vamos ver se é negativo quanto positivo nesse caso, né? Oi? O VC a gente não sabe se é negativo ou positivo, né? Nesse caso da equação aqui, conforme a gente deduziu aqui, né, e escreveu aqui, ó, ele está negativo, Ah, sim. tá? Tá, beleza. Então, mas só que olha o seguinte, ó, a gente já tinha, ó, V1, tá vendo aqui, ó, V1 menos VC, quem é? V1 menos VC é o VR, né? Tá aqui, ó. Então vai aparecer meu sinal de tensão do resistor aqui, ó. Certo. Só que V1 menos VC, esse sinal aqui que é o meu VR, isso aqui está multiplicado por um bloco aqui, ó, 1 sobre R. Horrível isso aqui, né? Professor? Oi? Ah, tá. Não. Achei que tava falando alguma coisa, não tá sendo áudio pra mim. Não, eu fiquei mudo aqui. Então, olha só, olhando essa equação, ó. V1, isso aqui é o I, né, pessoal? Ó. Então, o I, o que que é? É V1 menos o VC multiplicado por esse bloco aqui. Isso aqui é um ganho, 1 sobre R. O que que vai sair aqui? O que que vai ser a saída desse bloco? Vai ser. Aqui, ó. É o meu I, né? Ah, tá. Olhando Tá para a falando da equação, corrente. ó. Isso, ó. Então, se eu pegar a minha tensão de entrada menos o VC, que eu ainda vou descobrir quem ele é, e passar por um ganho aqui que é 1 sobre o R, ó, 1 sobre o meu resistor,
eu vou ter na saída desse bloquinho aqui a minha corrente. Alguém se perdeu aqui? Não. Não, tranquilo. E agora, olha só, quem que é o meu VC? VC é 1 sobre CS multiplicado pelo I, ó. E eu acabei de achar o I aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou botar um bloquinho aqui, ó, 1 sobre CS, ó. 1 sobre CS vezes o I, que está aqui. Quem que vai sair aqui do outro lado? O I? Não, o I está entrando. O I tá o I multiplicado por 1 sobre CS. Quem que ele vai sair aqui? Silenciado. Silenciamento cancelado. Existem 6 participantes nesta conferência. Anuncie a sua presença. Posso diagrama de bloco desse circuito aqui. Então eu posso. É muito simples, né? É um circuito muito simples, então não dá para ver muita coisa. O que eu consigo enxergar aqui, ó, se eu poderia ter um osciloscópio ligado aqui, ou um outro instrumento, e enxergar nesse ponto aqui a tensão no resistor, aqui eu enxergaria a corrente, aqui eu enxergaria a tensão em cima do capacitor, tudo ao mesmo tempo. Só que isso aqui eu consigo fazer simulações, por exemplo, no MATLAB, ali no Simulink, exatamente dessa forma. Eu boto esses bloquinhos, coloco ali o gráfico. Por exemplo, isso aqui poderia ser um filtro, projeto de um filtro passa-baixo. Né? Poderia entrar uma fonte senoidal, aqui, uma corrente alternada, um ruído, alguma coisa que eu quisesse filtrar. E eu quisesse verificar isso aqui, eu não consigo simular resistor capacitor ali, mas eu consigo transformar isso aqui para diagraminha de blocos e trocando os valores de C e de R aqui e vendo como é que fica a minha saída, vendo o que que acontece aqui, ó. Me dá uma noção bem mais em termos de sinais, ó, do que está acontecendo aqui dentro do meu circuito. Tranquilo aqui? Alguém se perdeu ou tá de boa? Pra mim tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Alguém quer tá, estão copiando? Posso passar para o próximo? Roger, vou- se Obrigado. não tá Eu vou tranquilo, passar a parte. depois tu vai topar tudo, né? Oi? As anotações aí, o professor vai salvar tudo depois, né? Vou salvar e vou botar tudo no PDF, tá? Tá, beleza. Peraí, professor, deixa eu fazer rapidinho. Tá. Oi? Depende como tu analisa aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer pelo KVL lá, do Kirchhoff, KVL, como eu só tenho uma malha, eu sei que a minha tensão que entra, que é o V1, menos a tensão em cima do resistor, menos a tensão em cima do capacitor, isso aqui tem que dar zero, né? É a tensão total, menos isso aqui vai dar zero. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o VR, ó, no VR, quem que é o VR? Vou passar o VR para o outro lado, né? Fica positivo, vai sobrar V1 menos VC. Tá aqui, ó, V1 menos VC, ó. Tá? Aí depende como tu vai analisar. Como eu não tenho, por exemplo, outra malha aqui, ó, eu não vou fazer análise das correntes de cada malha, porque só tem uma malha, né? Então, daí do diagrama de duas malhas, é assim, ó, existe várias formas de tu montar isso aqui. Essa aqui não é a única. Então, tu poderia levantar as equações das duas malhas, isolar a primeira corrente na primeira malha e ver o que sobra, escrever uma parte do diagrama e depois isolar a segunda corrente na segunda malha e fazer o diagrama. Vai dar um negócio mais complexo. Eu acho que a gente vai fazer quando entrar em modelagem, daí nós vamos entrar mais nos detalhes aqui. Vamos pegar circuitinhos maiores e vamos simular. Vamos fazer análise mais complexa. Tá? Aqui é só para dar uma noção do diagraminha simples aqui.
Daí é aquela questão das correntes, a corrente que entra, né? A corrente que, se fosse, por exemplo, aqui é um nó, né? Daí a corrente que entra no nó, menos as correntes que saem do nó, né? Tem que dar zero, né? Então é outra lei das correntes, mas a gente não é o caso aqui. Aqui é só a malha. Vou fazer mais um exemplinho desse aqui, só trocando esse resistor por um indutor e botando um resistor aqui, ó. Vai dar quase a mesma coisa, só para fixar bem. Estão copiando ainda? Não, já foi. Tá, então vamos para o próximo aqui. Quero que vocês vão analisando comigo aí. Exemplo 2. O que vai mudar aqui? Aqui agora eu tenho um indutor aqui, um circuitinho RL, um resistor aqui. Tenho R, L, mesma coisa, aqui tem um aterramento, então existe uma tensão de entrada aqui, e uma tensão V2, saída. Existe a minha VR, a tensão em cima do resistor, que é a mesma, ó, tá vendo? Ó, é a mesma tensão V2. Existe uma tensão VL. E existe uma corrente que circula aqui, né? Vou chamar de I e de S. A gente vai trabalhar dentro já usando aquela técnica de impedância ali. Exatamente o que a gente fez para o outro aquela hora. Vamos escrever primeiro uma equação para a tensão, né? A gente sabe que, ó, a corrente, como é um circuito em série, então a corrente é a mesma, né? A corrente que passa no indutor é a mesma corrente no resistor. Então a gente pode dizer que a V1 menos a VR, isso aqui é a tensão do indutor, correto? Essa tensão aqui menos a tensão nesse ponto aqui, ó, o que sobra é a tensão em cima do indutor, correto? Correto. E aí dividido, ó, como eu quero saber a corrente, eu tenho que saber qual que é a impedância do meu indutor. Porque a resistência dele ela tende a zero, né? É muito pequenininha. Mas eu sei a impedância dele. Se eu olhar na tabela da impedância, aqui, ó, a impedância do indutor é LS. Então, se Z é igual a LS, LS multiplicado pela minha corrente, ó, vai dar minha tensão em cima dele. Igual a gente fez com o capacitor ali, ó. Então, isso aqui é dividido por LS. Tá? Que é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó. V1 menos VR. Deixa eu só tirar o... Nossa, que tá me atrapalhando. Isso aqui multiplicado por 1 sobre LS. Tranquilo, né? Bom, agora o que falta? Falta saber a tensão em cima do resistor. Que é a lei de Ohm, né? R vezes meu I de S. Simples, né? V igual a R vezes I. Lei de Ohm. Tranquilo aqui? Tranquilo. Bom, agora é só a mesma coisa. Olha só, eu tenho um somador. Eu sei que um é positivo, o outro é negativo. Então, quem que está entrando aqui? A minha entrada é o meu V1. E está vindo aqui, ó, um VR.
que vai ser subtraído aqui, ó. Mas eu ainda não sei quem é o VR. Eu sei que é isso aqui, mas eu ainda não sei. Ele vai vir de algum lugar aqui. Isso aqui, ó. Essa subtração de V1 menos VR multiplica por um bloquinho 1 sobre LS. Tá aqui, ó. Quem que vai sair aqui? Mic on. Exato, minha corrente. Bom, olha aqui, ó. Para saber a tensão VR, eu tenho que pegar meu IS, que eu acabei de achar, e multiplicar por um bloquinho R. Quem que eu tenho aqui? A VR. Aqui, né? R vezes I, não importa a ordem, né? R vezes I dá o VR, tem o meu sinal VR. Isso aqui é igual ao V2, né? É a mesma coisa aqui, ó. Bom, acabou, ó. Só fazer agora que eu preciso do VR, só trazer esse carinha para cá, ó. Simples, né? Alguém não entendeu aqui alguma coisa? Não, professor, tá indo tranquilinho. Tá de boa, né? Sim, sim. Tá de boa. Tá, vamos pegar um circuitinho de 2 malhas agora, só que com... Você sabe o que que é buffer? O que que o buffer Carregamento? faz? Não, buffer de isolação, um amplificador de isolamento ali para separar É para uma casamento espécie de de. impedância. É tipo algum acumulador. Não, já vou explicar. Alguém está copiando aqui? Não, né? Não, tranquilo. Tá, deixa eu desenhar o circuito aqui. E já vou. Isso. Ele serve para isolar um circuito, uma malha da outra, por exemplo, para não dar problema de descasamento de impedância. Se tu tiver um circuito com impedâncias diferentes, tu vai ter uma perda ali, né? Então tu tem que ter às vezes uma separação de um circuito para outro. É muito sério esse negócio de casamento de impedância. Todo Às casamento é vezes, sério, né? é, às vezes acontece do cara montar um circuito elétrico, eletrônico, e não funciona, aí o cara não se Mic liga off. que tem 2, 3 malhas ali, tá dando um descasamento de impedância entre elas e o circuito não está funcionando. E às vezes é só isso aí que está faltando ali. Vou botar o símbolo dele como sendo isso aqui, ó. Existe uma tensãozinha aqui. Vou chamar de V'. A gente tem um capacitor C1, e tem um resistor R1 e existe uma corrente I1 aqui. Esse buffer aqui, ele tem ganho unitário. A tensão que entra é a mesma tensão que sai. Só que o que acontece? Ele tem uma impedância de entrada que tende ao infinito e a impedância que sai, ela tende a zero. Já vou explicar para vocês aqui. Isso aqui é um buffer. Aqui existe uma tensão no capacitor 1, que é a mesma tensão V' ponto aqui, ó. E a gente sabe que também tem uma tensãozinha aqui em cima do resistor. Aqui vai ser, ó, é outro circuito semelhante ao de lá.
um outro capacitor. Pessoal, estão me ouvindo aí então, né? Sim, sim. Ah, beleza. Com Sim. silêncio. Eu achei que eu tinha desconectado. Então a gente tem um segundo resistor, tem um segundo capacitor. Deixa eu botar aqui, aqui tem uma tensão AV1 e aqui eu vou ter a minha V2. E aqui eu tenho a minha VC, que é a mesma aqui, né? Mesma tensão. E existe uma corrente I2 aqui, ó, na segunda malha. Nesse ponto aqui, ó, vai aparecer, como é um buffer, a mesma tensão V' que aparece aqui, vai aparecer aqui também, ó. O que que acontece? Dependendo do circuito, quando eu tenho duas malhas assim, ó, isso aqui poderia representar uma etapa de um circuito, essa aqui outra etapa. Se eu não boto um buffer no meio para fazer esse acoplamento aqui de impedância, pode acontecer desse cara aqui, ele ter uma impedância muito diferente desse aqui e derrubar a tensão aqui, ó. Eu desejo que a tensão que está em cima do... Exatamente essa tensão que está aqui, ó, em cima desse capacitor, ela apareça aqui, ó. Só que dependendo do valor do resistor, é como se fosse um divisor de tensão, né? Quando eu tenho um divisor de tensão, quanto menor for esse resistor aqui, ó, maior vai ser a tensão que vai aparecer nesse lado aqui. Isso aqui é como se fosse um divisor de tensão. Então eu tenho que ter o quê? Uma impedância tendendo a zero, como se fosse um resistor muito pequeno aqui, ó, para que eu tenha a máxima tensão nesse ponto aqui, ó. É isso que o buffer faz. Ele tem uma alta tensão de entrada. Por que que ele tem uma alta tensão de entrada? Uma alta impedância de entrada. Porque esse carinha aqui, ó, ele deve ter uma impedância muito baixa. Então ele consegue, se ele tem uma impedância muito baixa, ele consegue transferir toda a tensão para cá. E ele vai pegar essa tensão, como eu tenho ganho unitário, e vai repetir do outro lado aqui, ó. Então ele faz um isolamento de um circuito para outro e garante que esse circuito aqui, essa tensão que aqui vai aparecer desse lado. Para isso serve o buffer. É um isolamento, ele serve para casar impedância. É muito importante esse circuito aqui, esse dispositivo. Se usa aí com amplificadores operacionais, né? Você pega ali e faz só isso aqui nele, né? Menos e mais, e joga o teu sinal aqui, ó. Daí vai a tensão, se tu entrar com 12 volts aqui, vai aparecer os mesmos 12 volts aqui. Tá? Um circuitinho bem simples. Entenderam o funcionamento do buffer? Acho que vocês viram isso em circuitos, né? Não exatamente assim. Tá. Bem. Não que eu lembro, pelo menos. Já ouviram falar em casamento de impedância? Já. Tá. Vocês viram a aquisição de sinais. Se eu tenho um sensor analógico e tenho que um nível de tensão muito baixinho, e tem que passar para um microcontrolador ler esse sinal, fazer conversão de escala, essas coisas, vocês chegaram a ver? Não, essa parte não. Não lembro também. Beleza, mas tudo bem. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer? São duas malhas, a gente vai analisar primeiro uma malha e depois analisa a outra. Então, a mesma coisa, né, que a gente fez aquela hora. Primeiro eu vou calcular meu I1, igual a gente fez no outro exercício ali. Quem que é meu I1? Me ajuda aí. Mic O on. I1? Não. Igual a tensão do resistor
Mais a tensão do capacitor dividido pela V1 resistência. menos... V1 menos quem? Tensão do capacitor. V', que é a mesma tensão do capacitor, né? Ah, tá. Tem a É V'zinha. VC1. VC1 e VC2 aqui, ó. Não, é VC2. O V' é porque ele vai aparecer essa tensão, ela vai ter que aparecer do outro lado, do buffer. Então eu vou usar ela, tá? Como referência. Concorda que isso aqui dividido por R1 vai me dar a corrente 1? Cortou. Se eu pegar essa tensão aqui menos essa tensão nesse ponto, vai ser a minha VR, né? Se eu quero saber a corrente, esse circuito aqui ele está em série, ó. Basta dividir pelo resistor 1, que eu vou ter a corrente 1. Certo. Igual a gente fez para o exercício anterior. Só pro lado esquerdo, tensão 1 menos a tensão do capacitor, é isso? Aqui a tensão 1 menos a tensão em cima do capacitor, que é a mesma velhinha aqui, ó. Tá. Dividido por esse resistor, eu tenho essa corrente aqui. Certo. Aí precisa saber quem? Eu preciso saber agora quem que é essa tensão velhinha, né? Que é a Sim. mesma... A VC1 é igual a velhinha. Daí olhando na tabelinha de impedância aqui, ó. Aqui, ó. 1 sobre CS vezes vai dar a tensão em cima dele. A tensão em VC1 é a mesma tensão do velhinha. É, porque ela aqui, ó. Tá no mesmo ramo, ó. Se tu botar um multímetro e medir a tensão aqui em relação à Terra, vai ser a mesma coisa que tu botar um multímetro aqui e medir aqui, né? Ah, tá. Sim. Isso sim. Como a velhinha ela vai repetir aqui, ó, é a mesma, o buffer vai fazer com que essa tensão apareça aqui igual, ó. Então eu vou estar tratando dela aqui. Ó, eu fiz aqui, ó, VC1 é igual a velhinha. Então 1 sobre o C1 vezes S multiplicado pela minha I1 vai ser o meu velhinha. Microfone do Gustavo tá com interferência. O André cortou, não escutei. Tem o microfone dando interferência, acho que é o Gustavo. Tá, ele tá dando eco aqui pra mim. O meu microfone? Silenciado. Silenciamento cancelado. Tá, deixa eu silenciar o meu aqui, só vou ligar quando eu tiver alguma dúvida, então. Beleza. Ficou clara essa equação aqui? Ficou? Tá, então agora eu preciso fazer o mesmo pro outro lado, né? Que vai ser a mesma coisa. Meu I2, ó. Quem que vai ser meu I2? I2 vai ser V2 menos mesmo esquema ali, né? Velhinha menos VC2. Isso. VC2. Ah, é verdade. É essa tensão menos essa aqui. Tem que começar. É porque eu tava olhando pro sentido final, mas tem que começar pelo buffer ali, então. Isso. Isso aqui vai ser dividido pelo R2, correto? Aham. Isso aqui vai me dar a tensão em cima do R2, ó. Essa aqui é a tensão em cima do R1. Como eu sei que o meu como eu sei que o meu VC2, ó, é a mesma coisa que o V2,
Vou deixar nesse formato aqui, ó, 1 sobre R2. Só para aparecer no diagrama de blocos a V2 como saída. Bom, falta quem aqui? Falta descobrir quem que é a VC2, quem que é a V2, né? Isso. A VC2 é igual a V2, ó. Que vai ser a mesma coisa que é a mesma equação, né? Só que para o capacitor 2, ó. 1 sobre o C2S vezes a minha I2. Né? Pela fórmula da impedância, que está ali na tabelinha, é isso aqui. Tranquilo? Aham. Sim. Então tá. Então o que eu tenho que fazer agora? Escrever o diagrama de blocos. Começando por aqui, ó. Por essa primeira, essa aqui. Vai aparecer duas malhas agora no meu diagrama. Então, de cara aqui eu sei que eu tenho um somador. Eu sei que um sinal é negativo e o outro é positivo, né? Então está entrando V1 e está realimentando aqui o V', ó. Isso aqui multiplicado por esse bloco aqui, ó, que é um ganho, é 1 sobre R1. Vai me dar na saída dele meu I1. Aí o meu V', que é o que está faltando aqui, ó, é o I1 que eu acabei de achar, ó, multiplicado por um bloquinho 1 sobre o C1 vezes S, meu capacitor 1, ó. Daí vai sair aqui meu V', que aí eu posso pegar ele aqui e trazer aqui, ó. Tranquilo, né? A mesma coisa que a gente fez aquela hora, só que são duas malhas. Daí agora, olhando aqui, pessoal, ó, o primeiro termo, ó, existe um outro somador, e quem está entrando nesse somador é o V', que eu já tenho ele aqui, ó. E está subtraindo aqui, ó, do meu V2, que eu ainda vou descobrir quem é. Daí isso aqui, ó, V' menos V2, ó, V' é um sinal, V' menos o sinal V2. A tensão V' menos a tensão V2, multiplicada por um bloquinho 1 sobre R2, vai dar minha I2. Daí olhando aqui, ó, I2, que eu acabei de achar, multiplicada por um bloquinho 1 sobre C2, S, vai dar minha V2. E aí encerrou, ó. Eu pego aqui um pontinho de ramificação e trago para cá e acabou meu diagrama de blocos. Duas malhas em paralelo? Peraí, aqui, esse dois aqui, tá, tá, porque tu tá seguindo, tu gerou esse 2, ele depende desse bloco aqui. Aí para gerar o V2, eu dependo de passar o I2 por esse bloco aqui, ó, para gerar o V2. Então, um é consequência do outro, ó. Então, na verdade, é uma repetição, uma soma das duas, ó.
Isso aqui depois a gente vai reduzir isso aqui, vai ficar dois blocos de série que vai dar uma coisa só. Alguém se perdeu aí? Tranquilo? Sim. Tá. Tem um exercício para vocês fazer, mas eu vou deixar o seguinte, eu vou botar tudo no final, ou vocês querem fazer agora para fixar? Que é repetição disso aqui, basicamente. Eu prefiro que seja tudo no final e a gente entregue depois, pode ser? Tem uma semana para entregar, tem até a próxima aula para entregar. Eu também prefiro fazer depois, sim. Eu também, Então tá. senão atrasa muito. Beleza, então vamos tocar para frente isso aqui. Fila anda, vamos lá. Vocês viram que é tranquilo, né? Sair da equação e escrever esse negócio, né? Salvar aqui. A gente vai ver agora outra forma de escrever a partir de... Vamos primeiro aprender aqui, ó. Eu vou chamar aqui de blocos especiais, tá? Talvez vocês... Não sei se já viram isso aqui ou não. São os bloquinhos mágicos. O ganho você já conhece, que nada mais é que um amplificador. Mic off. Tá? Então, aquele símbolo básico lá da eletrônica. Internamente tem um símbolo genérico que é K. Então, qualquer coisa que entra aqui, qualquer sinal que entra aqui, vai aparecer na saída X multiplicado por esse ganho K. Né? Por exemplo, se eu tenho um amplificador de 10 e está entrando uma tensão de 2 volts, vai sair na saída 20. Multiplicador. Um ganho amplificador. Tranquilo, né? O outro é o derivador. A cara do derivador é um S. Só isso. O que ele faz? Se eu entrar um sinal X, vai sair a derivada do sinal, que é X ponto. Ele deriva. Se está entrando um sinal de posição, a derivada da posição vai sair a velocidade. Se estiver entrando velocidade, a derivada da velocidade vai sair a aceleração. É isso que ele faz. Um exemplo, por exemplo, aqui, se eu pegar e for encadeando aqui, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Entra x, sai a primeira derivada. Se eu botar outro derivador, vai sair a segunda derivada. Se eu botar mais um, vai sair a terceira derivada. E assim vai. Tranquilo, né? E aí o último bloquinho especial aqui, que é o integrador. Ele integra, né? É o inverso. O integrador é o inverso do derivador. Então, se é o inverso, é 1 sobre S. Então, se entra um sinal derivado dele, aqui uma derivada, um x ponto, vai sair dele x. Ele quebra, né?
Ele quebra um grau da derivada, ao inverso desse aqui. Esse entra x, sai x ponto. Esse entra x ponto e sai x. Posso encadear também. Posso ter um sinal, por exemplo, 1 sobre s. E está entrando, digamos, uma derivada terceira aqui, ó. Vai sair nele e vai derrubar um grau, ó. Vai sair um x2 ponto. Se eu passar outro integrador, vai derrubar mais um grau da derivada. Vai ficar x ponto. Se eu botar outro integrador, vai aparecer x. Se isso aqui fosse a minha aceleração, integrando ela aparece a minha velocidade. Integrando de novo a velocidade, aparece a minha posição. Então eu consigo pegar agora uma equação diferencial e transformá-la em diagrama de bloco bem simples. Para analisar ela, ao invés de resolver uma equação diferencial que representa um processo, eu consigo simular ela. Tranquilo aqui? Posso fazer um exemplo? Pode. Então, vamos lá. Como é ruim escrever isso aqui? Equações diferenciais em diagramas. Essa anotação de derivada para vocês é tranquilo, né, pessoal? A gente não vai resolver derivada, mas só a anotação é tranquilo, né? Sim. Esse aqui já é o exemplo 1. Então eu tenho o seguinte, ó, tenho uma derivada de segunda ordem somada uma constante vezes uma derivada de primeira ordem mais isso aqui é igual a U. Isso aqui é um sistema de equação diferencial, tá? Isso aqui existe um monte de técnica para resolver, vocês não veem isso porque isso aqui é coisa da engenharia. Mas eu me deparo com um circuito ou com um sisteminha mecânico que me dá essa equação aqui, ó. E eu consigo simular ela através de diagramas de blocos sem ter que resolver ela. É meio chato para resolver isso aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isolar a derivada de maior grau. A maior grau é essa aqui, ó. Então, eu vou deixar ela sozinha aqui e vou passar as outras por U é positivo. O que é positivo vai para o outro lado e fica negativo. Menos x. O que eu vou fazer agora? Eu vou organizar assim, ó, sempre da maior para menor. Sempre da maior derivada, de maior grau, em direção ao menor. Então, por exemplo, ó, começo na de maior, deixo o espacinho, venho para menor e venho com a outra que não tem nada. Então, o que vai acontecer aqui? Isso é um sinal. O que eu preciso fazer para derrubar um grau aqui? Passar pelo derivador? O derivador vai aumentar. Não, é o outro ali, agora me fugiu o nome. Integrador. Integrador. 1 sobre S. Isso, ó, 1 sobre S. Aí eu derrubei um grau, ó. Agora eu preciso derrubar mais um grau. Então passo por mais um integrador. Derrubei mais um grau. O que tem aqui, ó? Tem 2 sinal de menos. Então quer dizer que tem um... Esse x aqui, eu tenho que escrever a minha função, meu sistema foi reescrito em função de x, 2 pontos aqui, ó. Então, eu preciso... como tem esse sinal de igualdade, tem duas somas aqui, eu vou botar um somador aqui, ó. Eu sei que está entrando U.
E tá vindo dois sinais negativos aqui, ó. Tá vindo um aqui que é a função de x ponto, ó. Como é uma constante, ela é um ganho. 2. E tá vindo aqui, ó. Com sinal negativo. Menos, ó. Então, x2 ponto é igual a u menos 2 vezes x ponto, que está aqui, menos esse cara aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó, botar, como ele é unitário, eu posso botar um ganho de 1 ou posso deixar sem nada. E trago ele aqui, ó. Também com sinal negativo. De uma função, de uma equação diferencial, eu transformo ela sem ter que resolver ela. Como eu tenho os valores, se fosse um sisteminha, por exemplo, massa-mola, eu teria a aceleração da mola, aqui eu teria a velocidade da aceleração da massa, aqui eu teria a velocidade da massa e teria a posição dela, ó, sistema massa-mola, se fosse isso aqui. Eu conseguiria, por exemplo, pegar aqui um scope, alguma coisa aqui, um instrumento, e verificar ao mesmo tempo ó, a posição, poderia verificar aqui a velocidade e puxaria daqui e conseguiria ver a minha aceleração. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Tranquilo, né? Sim. Vamos pegar um sisteminha um pouquinho maior. Mas o procedimento é sempre o mesmo. Agora eu tenho uma equação um pouco maior. Ó. 3x, ó, derivada terceira, mais 5x, 2 pontos, mais 2x ponto, mais x, isso aqui igual a u. Lembrando que u a gente vinha tratando aí nos diagramas de bloco como sendo a nossa entrada, né? Vou separar pela derivada de maior grau, que é essa aqui. Então, eu vou deixar ela sozinha. Esse coeficiente tem que sair. Então, ele vai passar dividindo todo mundo. Vai ficar assim, ó, menos 1 sobre 3. Opa, menos não é mais aqui. Vou pegar essa parcela do u aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 3u menos essa parcelinha aqui que é negativa, foi para o outro lado, né? Só que passa dividindo por 3, ó. X 2 pontos menos 2 terços multiplicado por x ponto menos esse cara aqui, porque passou para o outro lado, também dividido por 3. Organizo sempre da maior para menor, então a gente tem aqui derivada terceira, deixo o espacinho, derivada segunda, derivada primeira, e tem aquela que é sem a derivada. Para derrubar um grau, né, a gente já sabe então que vai ter um integrador aqui no meio. Vai derrubar para essa aqui, para derrubar para aquela ali vai ter outro integrador. Para derruba para essa, né? E agora para jogar para essa aqui mais um integrador. Pronto. Preciso trazer esses ganhos agora aqui. Como o x está isolado aqui, ó, então vai ter um somador aqui.
Vou fazer um somador maior. Vou fazer um somador daquele retangular, tá? Para caber todo mundo. Então, ó, o sinal está vindo nessa direção, está vindo nessa direção, está vindo nessa direção. E aqui é a saída. Está entrando aqui, ó. Eu tenho um ganho. Essa minha valor de entrada, ele está sendo dividido por 3, ó. Que é esse ganho, 1/3. U está sendo multiplicado por 1/3, está entrando aqui. Ele é positivo. Daí aqui na derivada segunda, aqui ó, eu tenho um ganho aqui que é 5/3. Ele está pegando esse valor aqui, está multiplicando por 5 e dividindo por 3. E está trazendo aqui o sinal negativo. Depois na derivada segunda, está pegando essa ramificação aqui, ó. Está pegando, multiplicando por 2 e dividindo por 3. Um ganho. Pelo fato de ser ganho, não quer dizer que ele é maior que 1, tá? Tem ganho negativo também. E por último, ele está pegando esse carinha aqui, ó, e está dividindo por 3, ó. 1/3. Que é o outro amplificadorzinho também. Está trazendo aqui. Também com sinal negativo. O procedimento é exatamente o mesmo, pessoal. Então, olha só. Se eu pegar e escrever uma equação para esse cara aqui, ó, pegando x3 pontos, e escrever a equação para ele, x3 pontos é igual a esse cara que está entrando, ó, 1/3 multiplicado por u, menos 5/3 vezes x2 ponto, menos 2/3 vezes esse sinal aqui que é x ponto, menos 1/3 multiplicado pelo sinal de x. O que é esse x? Não sei, por enquanto não é nada para nós. É só matemática pura. A partir da aula de modelagem vai significar alguma coisa, mas por enquanto não é nada, é só para a gente entender o funcionamento aqui. Então, eu transformei um sistema de equações diferenciais de terceira ordem num diagrama de blocos. Alguém se perdeu aqui? Tranquilo? Tranquilo? Deu uma clareada. É fácil, né? Não tem muito... Mas por enquanto for só assim, ainda tá tranquilo. É de boa, eu não vou forçar muito porque eu quero só aquilo que vai ser útil para controle. O que não for útil para controle eu não vou passar. Ok. Não adianta vocês... Falta para vocês a base de cálculo mais pesada ali da engenharia, então não adianta a gente ficar... você está passando o trabalho com coisa que não vai ser usada. Então, vamos ser mais realista. Cálculo já é difícil presencial. É mais para ter uma noção, uma visão geral, como a gente está brincando com modelagem, então vamos modelar, vamos pegar coisas, por enquanto são só ferramentas, a gente ainda não está modelando. Uhum. Tá? Então é só ferramentas que a gente vai usar. Hoje a gente encerra essa parte de ferramentas para finalizar isso aí e tocar o barco. Bom, vamos fazer algumas reduções, que é a parte final, tá? De diagrama de blocos. É uma matéria curta, são essas operações, mais as reduções. Vamos pegar as reduções bem simples. Antes de reduções, vamos ver algumas operações básicas. Então, reduções básicas. A gente começa com blocos em série, tá?
Blocos em série eu multiplico. Tá? O resultado é a multiplicação dos blocos. Só vou botar aqui, ó, multiplica os blocos. Por exemplo, eu tenho um G1 de S, que está em série com um G2 de S, está em série com um G3 de S. São 3 funções de transferência. Poderia ser aqueles circuitinhos que a gente viu ali, tá? Então, a gente sabe que entra alguma coisa aqui, vou chamar de X de S e a saída Y de S. Blocos em série multiplica. Então, o que vai ser o resultante aqui? Vai ser a multiplicação dos 3. Bem simples. G2 de S, G3 de S. Ó, continuo com minha saída e a minha entrada. Se eu fosse escrever uma expressão para saída, seria o y seria igual a isso aqui multiplicado pelo x. Todo mundo passa pelo mesmo sinal. Bem simples, né? Tem um outro que é mais simples ainda, que é o blocos em paralelo, ou ramos em paralelo. O livro coloca ali como ramos em paralelo, eu vou botar também assim. O que eu faço quando tem paralelo? Se em série eu multiplico, em paralelo não divide, eu somo. Soma os blocos. Por exemplo, eu tenho G1 de S aqui e tenho G2 de S aqui. Eu tenho um somadorzinho aqui, ó. Dependente do sinal que vai entrar aqui, tá? Esse aqui vai entrar positivo, mas poderia ser negativo. Tá entrando o de S, e aí tem uma ramificaçãozinha, ó. Lembrando, né? Ponto de ramificação, esse sinal aqui vai entrar aqui, é o mesmo que vai entrar aqui. E aqui nós temos a saída. A resultante disso aqui, ó, vai ser um bloco, que vai ser a soma dos dois. G1 de S mais G2 de S. Então, eu consigo simplificar, ó. Um negócio que estava aberto, eu jogo tudo num bloco só. Aqui eu tinha 3 blocos, eu jogo tudo num bloco só. Claro que não pode, se tivesse alguma coisa, um ramo saindo daqui, daí já não poderia. Eu teria que ir tratando por partes. Mas nesse caso aqui, como não existe nada entre eles, ó, são 3 funções diferentes. Poderia ser 3 sinais aqui, um sobre um capacitor, sobre um resistor, poderia ser três tensões aqui diferentes, corrente, tensão. São 3 sinais, eu multiplico tudo. Nesse caso aqui eu vou somar. Se fosse menos aqui, seria menos aqui. Tranquilo, né? Mic on. Oi? Dividido aqui? Tipo assim?
G1 dividido por, sei lá, por G3, ele formando um bloco. Aqui o G2, somando, mesma coisa. Tu ia ter uma resultante aqui que seria a soma. G1 por G3 mais G2. Daí tu poderia, se quisesse, tirar o mínimo aqui, ó. Não, nem vale a pena tirar o mínimo, porque não vai reduzir. Teria um bloco resultante aqui, ó. É. Oi? É, fica em cima, é. Aqui G1 sobre G3, mais, tá? Eu joguei tudo num bloco só para simplificar, mas não muda nada. Tá? Deixa eu só... Opa, não é aqui, é aqui. Agora nós vamos para o mais chatinho, mais complicado, que é também o mais importante, que é o que a gente vai usar muito em controle, que é o realimentação. Bloco de realimentação, quando eu tenho realimentação. Malhas de realimentação, famosa. Deixa eu adicionar mais uma Mic layer off. aqui. Área de realimentação. Eu vou fazer a deduçãozinha só para entender de onde é que vem a equação final dela, antes da gente fazer o exemplo ali, tá? Então, malhas de realimentação. A gente já fez aqui realimentação, em todos os diagramas que a gente fez, tinha realimentação, e aquelas ramos que voltavam ali, aqueles são realimentações. Só que a gente não tratou deles. Tá, então... vamos lá. Só vou fazer para demonstrar de onde que vem a equação. Tá? E depois vocês... Depois que mais para frente, quando vocês cansar bem o dedo, que entender bem, eu vou ensinar um macete disso aqui para vocês. Ou talvez vocês percebam. Tá entrando o aqui. Eu vou ter um ponto de ramificação aqui, ó. E vou trazer um... Vou chamar... Vou botar a nomenclatura padrão, que é H de S. Então, poderia ser um... Imagina que fosse um processo e eu estou realimentando o meu sinal aqui, ó. Tá passando, digamos, por um sensor. Às vezes acontece disso aqui, você ganha unitário, você troca, não aparece nada, porque meu HDS é 1, mas aqui está a forma genérica, a gente vai tratar desse jeito aqui, tá? Por enquanto. Então ele entra positivo, nós vamos tratar primeiro da alimentação negativa, tá? Que é usado em controle, né? Só que em controle vai ter mais um bloco em série aqui, ó. Então vou ter meu processo, vou ter outro bloquinho em série com o processo que é meu controlador, e vou estar realimentando meu sinal. Tá? Bem simples. Se eu for analisar o sinal que vai passar por HDS, ó, então vai ser o meu Y que está saindo aqui. Aqui eu vou ter um sinal Y de S, H de S. É o sinal que está saindo aqui. É um sinal. Como está entrando aqui, ó, YH, o que vai sair aqui é a subtração, né? Então aqui vai ter o meu U de S menos meu Y de S, H de S. Ok? Está entrando esse sinal, então o que vai aparecer aqui é a diferença, né? É o meu U que está entrando menos o que... São os dois sinais que estão entrando nesse ponto de soma aqui, ó. Aqui, beleza?
Se eu fosse agora escrever uma expressão para a saída, olhando para a saída, e eu quero escrever uma equação para ela, olhando nesse sentido aqui, ó, então eu vou ter meu bloco ali, meu G de S, multiplicado por um sinal que está entrando. O sinal que está entrando é tudo isso aqui, ó. Se eu fizer o tal do chuveirinho aqui agora, distributiva, então eu vou ter duas parcelas. Uma parcela multiplicando aqui, G vezes U menos G de S vezes Y de S vezes H de S. Como eu tenho Y aqui e tenho Y aqui, eu vou trazer esse Y para o outro lado aqui, ó. Como aqui essa parcela é negativa, vai passar para o outro lado positiva. Então vai ficar G de S, Y de S, H de S, isso aqui vai ser igual ao meu G de S. U de S. Como eu tenho duas partes aqui que tem Y, ó, eu posso botar isso aqui em evidência para simplificar. Então fica assim, ó, 1 mais G de S, H de S, multiplicado por Y de S. Se eu multiplicar isso aqui de novo, né? Y vezes 1 vai dar Y de S. Y vezes isso aqui vai dar esse termo aqui. Então eu consigo simplificar deixando ele em evidência, assim. É igual a essa parcela aqui. Como a gente sabe que o Y é a saída e o é a entrada, né? Y é a minha saída, está aqui, e U é a minha entrada. Então, a função resultante é o meu Y, a minha saída pela minha entrada. Como eu trouxe esse cara aqui para baixo e eu vou jogar essa parcela para lá, então vai sobrar aqui para mim, ó, G de S dividido por essa parcelinha aqui, ó, 1 mais G de S H de S. Aqui vocês vão lidar muito, 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 que é a função de realimentação. Realimentação de malha. Peguei a malha e realimentei ela aqui, ó. Para realimentação negativa, quando eu tenho realimentação negativa, esse sinal aqui vai ser positivo, por causa daqui, ó, por causa dessa manipulação que eu fiz. Para realimentação, isso aqui é realimentação negativa. Para a realimentação positiva, a única coisa que muda é o sinal. Em controle, a gente sempre vai fazer realimentação negativa. Tá? Vocês não precisam saber essa dedução, eu só fiz essa dedução aqui para mostrar de onde é que vem a equação de malha fechada. Essa aqui é para realimentação positiva. Tranquilo aqui? Alguém que tem alguma dúvida? Só precisa saber essa equação aqui, ó. Não precisa fazer isso aqui, tá? Nunca esquecendo, realimentação negativa, o sinal é positivo, realimentação negativa é positiva e realimentação positiva é negativa. Inverte, só isso. A gente vai usar só a fórmula, então?
Só a fórmula, tá? Isso aqui, a dedução, é só para mostrar de onde é que vem essa fórmula, Tranquilo, então. Não, tá? tranquilo. Eu tava me assustando. Não, não, é só para mostrar, tá? Vamos fazer um exemplinho aqui, uns dois. Vamos pegar os exemplos que a gente... Vamos pegar aquele primeiro que a gente fez lá para aquele circuitinho, que era o... Aquele circuitinho que era o 1 sobre R. Primeiro diagrama de blocos que a gente fez. 1 sobre CS. Nós tínhamos aqui V1, V2. E aqui realimentava aqui, com sinal negativo. Ó. Então tem uma realimentação negativa, certo? Realimentação, ó. Entrada, saída, o sinal de saída está sendo realimentado de forma negativa, uma realimentação negativa. Os sinais intermediários aqui não me importa agora, tá? Quando eu vou montar o diagrama de blocos, consequentemente vai aparecendo os sinais ali. Mas agora aqui eu só vou fazer operações com os blocos, então não me interessa os sinais intermediários. Só me interessa a entrada e a saída. Porque eu tenho que fazer uma relação da saída pela entrada, conforme a fórmula, né? Então, nós temos dois blocos que estão em série. O que eu faço com blocos em série? Quem lembra aí? Blocos em série. Mic on. Divide. Multiplica. Mic off. Isso. Então, 1 sobre R multiplicado por isso aqui vai dar 1 sobre RCS. Continuo com o meu V2, continuo com o meu V1. Eu estou pegando a minha saída e estou trazendo ela aqui. Eu só mexi interno, tá? Nada mais. Tranquilo aqui, né? Só multipliquei os dois. Estão em série, multiplicou. Agora eu aplico aquela equação, né? Agora eu vou aplicar nesse cara aqui, ó. V2 por V1 vai ser igual... Não, deixa eu usar a genérica aqui primeiro, e depois eu boto para reforçar. A minha saída pela minha entrada, de acordo com a equação anterior, vai ser o meu G de S dividido por 1 mais G de S H de S. Aqui no diagrama, quem que é o G de S? Olhando aqui, quem é o meu G de S? Mic on. Esse carinha aqui, ó, é o meu G de S, é a função de transferência que tem aqui, ó. Esse bloco aqui. Esse é o meu G de S, que é a resultante dessa multiplicação. Isso aqui está na forma genérica, né? É uma sopa de letrinhas que eu fiz ali. Agora a gente está com coisas aqui. Que ainda não deixa de ser uma sopa de letrinhas, porque a gente não tem valores aqui, né? Mas poderia simular colocando valores para eles aqui. E quem que é o meu H de S aqui? A malha de realimentação, ela existe, está aqui, ó. E o bloco H de S? Quem é?
Tananana. Cri, cri, bota o grilinho aí. Se ele não aparece aqui, ó, não aparece ele, então quer dizer que ele não tem influência nenhuma, então ele é um, é como se fosse um ganho unitário aqui, ó. Não tem nada. Poderia ter um bloco aqui de outra função de transferência aqui, ó, poderia. Mas no nosso caso agora aqui não tem, ó. Então eu assumo que o meu H de S é 1. Quando ele não aparece aqui no ramo de... Quando ele não aparece no ramo de realimentação. Mic off. Tranquilo? Tranquilo? Então o que que eu vou fazer? Se isso aqui é G de S, meu H de S é 1, só tenho que substituir nisso aqui, ó. A minha saída é V2 e a minha entrada é V1. Então eu vou ter em cima meu G de S, 1 sobre RC S dividido por 1 mais quem? Mic on. Vem da equação. Uma. G de S de novo. Sim, porque está aqui na equação, ó. Não, o HS não é 1. Multiplica por 1? É porque ele não existe aqui, ó. Se eu tivesse um bloquinho aqui, por exemplo, 1 sobre S aqui, ou se tivesse qualquer outra função de transferência aqui, ou um ganho diferente de 1, digamos que eu tivesse um amplificador de 10 aqui, ó. Daí entraria o 10 aqui, o H de S seria 10. Tá? Então agora aqui é como se eu estivesse multiplicando ele por 1, ó. Que vai dar ele mesmo, né? Tranquilo? Aham. Como é que eu resolvo isso aqui? Como eu tenho um número aqui somado de uma fração, o que que se faz? Quem lembra aí? Expressõezinhas algébricas básicas. Ixi. Fica por ele mesmo? Ou divide? O que que eu faço quando eu tenho uma soma de duas frações? Não, isso é uma divisão de frações. Não, não dá não. Vai. Ixi. Ai, ai, ai. O que que eu faço quando eu tenho 1/2 mais 1/3? Como é que eu resolvo isso aqui? Ah, tem. Ah, isso aí faz tempo. Ai, ai, ai. Me lembrar, acho que eu até me lembro, mas não me lembro do nome disso aí. Mínimo, múltiplo comum, tira o mínimo, né? Ah, isso mesmo. Só que o que acontece? Embaixo do 1 tem 1, né? Tem. Então, quanto que é o mínimo entre RCS e 1? Tá o RCS. É o próprio RCS, né? Isso. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? O mínimo entre o RCS Mic e off. 1, que aqui tem 1 aqui embaixo, ó, vai Sim. ser o próprio RCS. Então, RCS vezes 1, Dividido. RCS dividido por isso aqui, né? Vai dar RCS vezes 1, vai dar o RCS aqui, ó. Mais RCS dividido por RCS, quanto é que dá? 1. Dá 1 vezes 1, 1. 1. Mesma Agora coisa. sim, ó, como eu tenho uma divisão de frações, como esse termo aqui é igual a esse termo aqui, eu posso cancelar aqui, ó. E adivinha o que que vai sobrar? 1 sobre 1.
RCS mais um. Ah, tá. Tem o RCS ali. De novo, né? O mínimo entre RCS1 vai ser o próprio RCS, que está aqui. RCS dividido por 1 vai dar o RCS. RCS vezes 1 dá RCS. RCS dividido por ele mesmo vai dar 1. Vezes 1 dá 1. Aí, como essas duas parcelas são iguais, ó, corta, sobra só esse termo aqui, que é isso aqui, ó. Essa aqui é a nossa função de transferência de malha fechada. Vou botar só a sigla. Função de transferência de malha fechada. Alguém se perdeu na curva aqui? Não, Vocês for, pensam que eu tomo café. for só tirar o mínimo ainda tá bom. Eu vou deixar por enquanto assim, tirando o mínimo, mas tem uma coisa aí que está bem na cara, eu acho que ninguém percebeu ainda, mas eu vou deixar vocês esquentar os dedos com os exercícios, mais para frente eu vou dizer o segredinho disso aí. Mic on. Não, Se souber a resposta. quase isso. Passou perto. É. Ah, tem algumas coisas aí a ver, mas sei lá. Se eu tivesse... Se eu tivesse 100 aqui em cima, aqui, ó. Como é que ficaria a parte de Mic baixo? off. 10. Tava quanto antes ali? Tava 1. Né? Como é que ficaria aqui? Ia ter que ser 100 também? Por que tu Ou acha que não? é 100? Tem que ter uma explicação. Eu foi como se tivesse multiplicado por 100. Não. Eu ganho, né? Olha aqui, ó. Isso aqui sempre vai acontecer, ó. Sempre vai ter um corte. E o que vai acontecer? Essa parcela de cima, ela sempre vai aparecer somada embaixo. Então, tu fechar a malha de um circuito, nada mais é do que tu pegar a parte de cima, não precisava nem ter feito essas contas aqui, ó. Basta tu pegar o que está em cima, aqui, ó, bastava pegar o que está em cima e somar embaixo. Se aqui fosse 1000, ia aparecer 1000 aqui. Sempre vai dar a mesma coisa. Sempre, sempre, sempre. Claro que a gente está com sisteminha simples, né? Mas poderia ter um 0 aqui em cima, um S mais alguma coisa, pega esse S mais alguma coisa e traz para baixo somando e reescreve a equação de baixo. Então, fechar malha nada mais é do que tu pegar o que está em cima aqui, ó, e somar embaixo. Toda essa conta aqui é para demonstrar que vai dar isso aqui. Mas só se o meu H de S fosse 1, se fosse outro valor, daí ia mudar? Exatamente, para H de S igual a 1. Tem esse detalhe, bem pensado. Tá? Foi boa observação. Se o meu H de S não for 1, for diferente de 1, daí tu vai ter que multiplicar o H de S aqui embaixo, aí não tem jeito. É só o G de S multiplica pelo H de S ali? Mas assim, ó, geralmente, principalmente controle, tá? Sempre vai ser o HDS1 aqui, ó. Porque a gente considera que aqui nessa malha vai ter um sensor medindo a variável de saída, e a gente considera que esse sensor ele tem ganho unitário. Ele não vai causar nenhum atraso na resposta do teu sistema, tá? Então, a gente sempre vai projetar o controlador para HDS igual a 1, como se o teu sensor não tivesse ganho unitário. Ele não, o sinal que entra nele, a tensão que entra é a mesma tensão que sai. Beleza? Vamos fazer um mais complicadinho para a gente encerrar, que é aquele outro aquele de duas malhas, ó.
gente tinha isso aqui, né? Sempre bom botar as setas indicando a direção do sinal. Vamos sobre C2S. Então, a gente tem o nosso V2 aqui, que é a saída. Temos o V1. A gente tinha um pontinho aqui, já não me interessa mais os sinais internos. Realimentação negativa, e aqui também tem outra ramificação, outra realimentação. São duas malhas em série realimentadas, ó. Também com realimentação negativa. Esse aqui é positivo, aqui é positivo. Aquele de duas malhas com o buffer que a gente fez, tá? Não me interessam os sinais intermediários aqui, ó. Só me interessa a entrada e a saída. Como é que eu resolvo isso aqui? Começo sempre resolvendo as partes internas. Então, eu vou repetir fazendo a multiplicação dos blocos internos e mantendo a realimentação por enquanto. V1. Quanto é que dá isso aqui? Multiplicação disso aqui. Ninguém sabe? Mic on. R1 é C1 de S, tá? São dois capacitores, eram duas malhas, né? Mic Isso aqui off. continua ainda passando por esse somador, continua com essa malha de realimentação aqui. E aqui, é óbvio, né? R2, C2 de S. Tem o meu V2 e tem outra malha de realimentação negativa aqui também. Querem que eu faça pelo mínimo múltiplo comum ou vamos usar... Veja que eu tenho dois G... Ó, pessoal, eu tenho o G1 de S aqui e tenho o G2 de S aqui, ó. Meu H de S aqui é 1, H1 de S é 1, porque não tem nada aqui. E meu H2 de S aqui, ó, também é 1. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Para fechar a malha, então vai me gerar dois blocos. Isso aqui vai gerar um bloco só, que vai estar em série com esse outro aqui. Sem quebrar a cabeça, como é que fica a resultante desse aqui, de malha fechada? Mic on. Só somar, né? Pega o que está em cima e soma embaixo. Mais um. Isso aqui vai estar em série. Ó. Agora acabou isso aqui, porque esse aqui também vai gerar uma resultante, né? Então sumiu esse ponto de soma, ó. Os dois blocos agora estão em série, ó. Mesma coisa, né? Soma o que está em cima e embaixo, para baixo, ó. R2, C2 de S mais 1. Olha como é fácil. E a gente continua com o nosso V2 e V1. Eu só tenho que multiplicar isso aqui para chegar no resultante agora.
Eu vou botar direto a resposta, depois vocês fazem as contas, né? Multiplicaçãozinha. Vai dar R1, R2, C1, C2, S quadrado, mais R1, C1, mais R2, C2, S, mais 1. E aqui tem 1. Aqui é o V2 e aqui é o V1. Sistema de segunda ordem. Ó. Eram duas malhas, dois capacitores, dois circuitos acumuladores. Teria que virar um sistema de segunda ordem. O resultado disso aqui, pessoal, é simplesmente fazer isso aqui, né? R1C1S mais 1 que multiplica R2C2S mais 1. Tá? Faz o distributivo e vai dar isso aqui, ó. É isso aqui. Dúvidas aqui? Ok. Tranquilo? Então tá, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou publicar lá no Moodle. São 3 exercícios para vocês fazerem, tá? Valendo um pontinho, os 3, para entregar na próxima semana. Tem até a próxima aula. Aí só lembrando que na próxima aula a gente vai fazer uma revisão, vai fazer uns exercícios, fazer uma revisão geral, para daí na outra aula ser a prova, a segunda prova. Tá? Então, tentem não faltar, eu acho que é importante dar uma relembrada, a gente faz aí, vai tirando dúvidas, vai fazendo exercício.